Vocês pediram e eu aluguei esse filme por R$ 49,90 aqui no YouTube. E esse não é o maior absurdo que encontraríamos por aqui. Os realizadores cadastraram esse filme como sendo de ação e aventura. Então toda a fantasia e super-heroísmo serão apontados. Agora chega de enrolação e vem ver tudo de errado com Velozes e Furiosos 9. A saga Velozes e Furiosos. Bora pro vídeo! O filme começa em 1989 com uma corrida. Jack Toretto estaciona no pit stop para seus engenheiros consertarem a ignição do carro. E descobrimos que esse cara é pai de Dom Toretto. Jack volta para a corrida. O piloto Linder começa a persegui-lo e bate em seu carro, fazendo-o voar e pegar fogo instantaneamente. Tá louco? O cara devia estar transportando explosivos e ninguém tava sabendo. Voltamos ao presente e vemos Dom trabalhando com seu filho. E o filme quer que a gente acredite que ele guardou a blusa que usava em 89. E apenas retirou as mangas. Fala sério, depois de 30 anos nem pra pano de chão isso ia servir. De repente um carro se aproxima. Dom e Letty pegam armas e apontam pro veículo. Mas são seus amigos, Ramsey, Roman e Tej. Tej diz que não ligaram avisando que vinham, pois Dom não tem telefone. Então o cara que diz que seus amigos são sua família não mantém contato com eles. Enfim, a hipocrisia. Os recém-chegados apresentam a Dom e Letty um pedido de socorro enviado pelo agente especial, Sr. Ninguém, que confia somente nos poderes protagonísticos desse grupo. Mas a desculpa que o filme dá é que quando o Sr. Ninguém foi atacado por um espião traidor, ele estava transportando a prisioneira Cypher, a bagaceira que assassinou a mãe do filho de Dom. Mas mesmo assim, Toretto segue o clichê do herói que recusa participar da missão quando é convocado. O pessoal deixa os dados da missão com Letty e avisam que partirão às 8 da manhã. Durante a noite, Letty fala para Dom que ele que se vire com a criança e mete o pé para se juntar aos outros. De volta ao quarto do filho, Dom vê o seu crucifixo e percebe algo. Ele assiste novamente o vídeo do Sr. Ninguém, então amplia a imagem, melhora o foco dela e confirma que o homem que atacou o agente possui o mesmo crucifixo. Meu Deus, um cara com uma percepção dessas tinha que estar nos Vingadores e não fazendo filme de carros. Dom abre uma gaveta e retira uma foto que está conectada ao crucifixo. Que conveniente. Mas o pior é ele agir como se essa igreja fosse a única no mundo que possuísse um crucifixo. Fala sério, esse é o símbolo do cristianismo, cara, vai estudar um pouco. Então Dom resolve participar da missão e pega um aparelho celular para ligar para sua irmã. Mentindo pros amigos, Dom, mas que feio. Mia chega para ficar com seu sobrinho, mas vejamos. O pessoal ia partir às 8 da manhã. Letty deixou a casa de noite, após a criança ir pra cama. Dom ainda teve que fazer sua investigação tosca antes de ligar pra Mia, que não devia estar perto. Então presumo que ele já tenha perdido o avião. O filme corta para Montequito e nossos heróis chegam no local em que caiu o avião do Sr. Ninguém. Roman verifica o lugar e diz que não há ninguém, mas é só eles conseguirem abrir um cofre e pegar o material deixado pelo Sr. Ninguém que um exército aparece atirando. Tá louco? Ou esses caras estavam invisíveis ou Roman precisa consultar um oftalmologista ainda hoje. Letty coloca o brinquedo que eles acharam em sua moto. Muito bem. Coloca a porcaria super importante no veículo mais frágil de todos. Quais as chances de dar M? Tiros são trocados, mas ninguém acerta em ninguém, e eu só posso imaginar que óculos e lentes de contato não existem nesse universo. Enquanto seus companheiros fogem de carro, Roman é perseguido a pé. Ele atira em um soldado e mata um segundo pulando em cima dele, mas então Roman acaba cercado. Tchau, tchau pro Roman. Tá louco, eu não acerto uma. Enquanto isso, Letty e Dom avançam. Os soldados atiram em Letty, que consegue desviar, já que motocicletas são muito mais rápidas do que balas. Já Tej e a amiga de Daenerys são perseguidos pelos veículos militares. Tej chama por Roman, que aparece bem na hora destruindo o carro de um dos inimigos. Te falo em timing perfeito. E olha só que interessante, Roman conseguiu voltar para o seu veículo e ainda alcançar seus amigos. E eu achando que essa banheira blindada seria lenta, mas não, ela é mais rápida que uma Ferrari. Nossos mocinhos passam por uma placa escrito Peligro Minas, e Roman é capaz de ler a placa estrangeira, mesmo estando em alta velocidade e com inimigos perseguindo-o, mostrando que naquela hora os inimigos deviam estar mesmo invisíveis, porque a visão desse cara é perfeita. As minas começam a explodir, mas somente atingem os carros inimigos e a viatura blindada dos mocinhos, mas que sorte! E as explosões não param, tá louco? Nem no nível difícil do campo minado tem tantas minas. O veículo
veículo de Roman é lançado longe, ficando preso em duas pedras. E logo abaixo dele há mais uma mina, olha só que interessante. Quando Jefferson estava espalhando as minas por esse campo, todo mundo riu dele. Ô Jefferson, ninguém vai passar por aí, seu animal. Quem é que tá rindo agora? Roman sai do veículo e foge, mas o blindado cai em cima da mina e é lançado longe, caindo em cima de Roman. E o filme cria uma tensão danada, achando que depois dessa tosquice daqui, a gente vai acreditar que Roman morreria. Hell, are you not dead? Ah, cara, tu sabe por que não te faz de louco? Letty é perseguida. Então um dos criminosos pula em cima dela e mesmo assim ela consegue manter a moto em pé. Enquanto você até hoje anda com rodinha extra na bicicleta pra não cair. Mas que vergonha. Letty se livra do marginal. Mas um barbeiro bate na moto, fazendo ela saltar longe. Uma cabeçada mortal, mas não se preocupem com ela. Traumatismo craniano só dá em figurantes. Letty e Dom ficam se encarando. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu esquecer do dispositivo e dos marginal atrás de mim. Letty se lembra do dispositivo, mas Jacob aparece e pega o aparelho. E eu só queria saber como é que ele sabia que essa bagaça tava com ela, se ele só os viu depois que já estavam em fuga. Dom vai atrás de Jacob. Já o trio de abobados atravessam uma ponte enquanto ela cai. A ponte despenca de vez e mesmo assim eles conseguem terminar de atravessar. Deve ter pego impulso no ar essa porcaria. De volta a Jacob, ele salta para a morte, mas acaba pegando carona em uma aeronave que aparece do nada. Eu queria ter essa confiança. E Dom consegue segurar o cabo da ponte com uma roda, isso que eu chamo de mão na roda, e o usa como cipó para atravessar para o outro lado. O carro bate e sai capotando, mas os ocupantes escapam ilesos e limpos, e os helicópteros militares que estavam tentando matá-los não os seguem, pois a ponte foi destruída e o cipó de Dom ficou do outro lado, mas que azar. O grupo é apanhado por um amigo. Letty fala para todos que o homem que roubou o dispositivo é Jacob, irmão de Dom, e do nada Roman resolve roubar o meu emprego. Brother? You got a brother who also happens to be some kinda super spy? Enquanto isso, Jacob vai até Cypher, que é mantida presa por seu grupo, e Cypher revela que sabe tudo sobre Jacob, até seus sentimentos mais profundos. Fala sério, eu achava que ela era uma hacker, mas pelo visto é cartomante também. I should have just hired you instead of coercing your brother a couple of years back. Não fica te culpando. Em Velozes e Furiosos 8, esse cara ainda não tinha nascido. Jacob fala para Cypher que precisa da outra metade do dispositivo chamado Iris para ativar essa arma cibernética. Ele entrega para ela um teclado quebrado e em segundos Cypher aponta a localização da metade faltante. E eu não vou fazer piada sobre isso, afinal se o roteirista que ganhou milhões com esse filme não tá se esforçando, o que você deixa pra mim? Em um lugar do Mar Cáspio, o pessoal de Dom chega a uma base secreta do Sr. Ninguém. E então Mia aparece, pois foi avisada por Letty sobre Jacob. Dom fala para Mia que se ela participar da missão arriscará perder tudo, mas Mia responde que precisa do cachê do filme e dane-se os seus filhos que ficaram com Brian, assim como o filho de Dom. O grupo faz uma reunião de emergência e depois de muito blá blá blá, eles descobrem que Han está conectado a toda essa confusão, e Dom revela que aquela foto do início do filme é um cartão postal que ele recebeu no dia que Han morreu. Dom se lembra do tempo em que passou na prisão, por ter espancado o cara que levou seu pai à morte. Ele tá arrumando um carro e um presidiário diz que é uma fissura no tubo de gasolina. Fala sério. Alguns tão míopes enquanto outros têm visão de águia. Que mundo injusto. E Dom percebe que o problema desse carro é o mesmo do carro de seu pai. E imediatamente passa a suspeitar que Jacob deixou o carro defeituoso para que seu pai morresse. Tá louco. Mas esse Jacob só podia ter histórico de psicopata, porque não é possível que essa seja a primeira dedução que tenha vindo na cabeça de Dom se seu irmão fosse um cara normal. Dom é libertado. Ele vai para uma festa de rua e acusa seu irmão de ter matado o pai deles. Mas Jacob não explica o que aconteceu, pois o filme tem que justificar o motivo dele não ter sido mencionado nos filmes anteriores. E Dom acaba expulsando Jacob da cidade e de suas vidas. De volta ao presente, Dom vai até o homem que deu abrigo a Jacob no passado. E o cara diz que Jacob está em Londres. Ah, meu, faça-me o favor. Jacob foi para Londres roubar a outra metade do dispositivo Iris e acabou avisando esse cara do seu paradeiro. Mas que espião de Araki. Enquanto isso, em Tóquio, Letty e Mia tentam entender como Han e o Sr. Ninguém se conheceram. Letty diz que pode ter sido através de Gisele. E Mia dá uma verificada em seu celular confirmando a suposição dela. Olha só, no Google tu acha tudo mesmo. As duas vão jantar, mas Letty se lembra que Han falava sobre o México e adivinhe. O restaurante em que elas pararam é do lado de uma casa que tem uma bandeira mexicana. Eu não conheço Tóquio, mas deve ser do tamanho de um ovo, pelo visto.
visto. Em Londres está havendo uma festa em uma joalheria, mas de repente um colar desaparece e o alarme soa. Uma mulher chamada Queenie sai calmamente utilizando o adereço. E não havia nenhuma câmera na loja, que conveniente. E Dom chega bem na hora para interpelar a mulher. Se ele tivesse chegado enquanto ela preparava um chá, a gente não saberia de sua índole. Então que timing perfeito. A mulher entra em um carro e sai acelerando com tudo, jogando sua descrição pros ares, só pra gente ver que ela é uma excelente piloto. Ela despista a polícia, passa informações para Dom e o deixa em uma festa. Dom entra e encontra seu irmão. Novamente ele acusa Jacob de ter matado o pai deles, mas Jacob não fala nada, já que precisamos manter esse mistério até o final do filme. Jacob se aproxima, ele tá ansioso para dar um presente pro seu irmão, mas Jacob é tímido, então ele aponta a arma para Dom e se deixa ser desarmado. Mas que amor! Policiais aparecem com suas metralhadoras. Eles fazem a volta e ficam nas costas de Dom. É claro que se eles atirarem, os projéteis vão atravessar Dom e vão matar Jacob também. Mas não dá pra esperar inteligência de figurantes mascarados, não é mesmo? Dom é levado preso, mas quando está sendo transportado, descobrimos que o grupo que lhe prendeu é na verdade de suas amigas. Então vejamos, Dom passou por essa mulher na festa alguns minutos antes de encontrar seu irmão. Então quer dizer que de alguma forma ela percebeu que o sócio de Jacob tinha chamado a polícia para prender Dom. Teve tempo de reunir suas amigas. Conseguiu o uniforme dos agentes. Trocaram de roupa na velocidade da luz. E chegaram até Dom antes dos verdadeiros agentes. E pior, se elas chegaram até Dom porque o tiraram dali. Elas estavam em maior número. Podiam ter prendido Jacob e seu sócio e toda essa confusão teria sido resolvida. Mas que bando de abobadas. Ela entrega uma arma para Dom falando que as digitais de Jacob estão na arma e assim Jacob pode ser rastreado. Olha só, mais tecnologia mágica, que legal. Letty e Mia entram em um apartamento. Uma mulher chamada Ellie manda elas se agacharem, e os homens que invadem o lugar são surdos e não escutam a mulher, sendo facilmente surpreendidos por ela. As mulheres lutam contra os homens, e quando sobra só um dos caras em pé, Letty salta com ele para fora. Dois inimigos surgem, mas são mortos por Han, que podia ter ido ao prédio ajudar suas amigas ao invés de ficar torcendo que a luta se estendesse pro lado de fora. Mas não dá pra reclamar, o cara tava certo, olha só. De volta a Londres, Jacob rouba o objeto mais perigoso do universo com a mesma facilidade que roubavam minhas canetas na escola. Enquanto isso, o grupo de Dom tenta encontrá-lo e Roman percebe que os homens dos Correios são na verdade agentes de Jacob, devido às suas orelhas, e já sai metendo a porrada nos caras. Tá louco? Se você tem orelha de abano, te mantém longe desse cara. E pra confirmar que Roman tava certo, um imã super potente se liga do nada dentro do caminhão e puxa o colar de Tej. Que conveniente. A dupla abre o caminhão e dois figurantes se teletransportam armados, rendendo os nossos mocinhos. Dom vê seu irmão descendo uma tirolesa e vai atrás dele. Enquanto isso, Ramsay vê Otto, o sócio de Jacob, e vai atrás do cara. Mas Otto pega um Jaguar e Ramsay resolve revelar a Dom que ela não sabe dirigir, é mesmo? Todas as missões que tu participa envolvem altas perseguições de carro, e nunca imaginasse que em algum momento precisaria dirigir. E adivinhe, ela passa pelo caminhão dos bandidos e a porta tá aberta e a chave tá na ignição, ou seja, os bandidos que renderam Raymond e Tej não foram capazes de fecharem a porta, que gente preguiçosa. Enquanto isso, Tej e Raymond ainda estão dentro do veículo, tendo armas apontadas para eles. Que legal, então quer dizer que quando eles estão filmando um personagem, todos os outros ficam pausados. Eu não sabia disso. Ramsay começa a dirigir, enquanto Tej e Raymond passam a lutar contra seus captores, e a mulher vai destruindo tudo que encontra pela frente e não aparece nenhum policial para persegui-la. Pelo visto, já se esgotou a cota de figurantes do filme. E por incrível que pareça, mesmo desgovernada, Ramsay continua em perseguição de Otto, que pelo visto não percebeu a mulher. Esse cara tem que aprender a usar o retrovisor. Já Dom se teletransporta para perto de seu irmão e se atira nele com tudo. Se fosse uma dupla de figurantes, os dois cairiam para a morte, mas como é o protagonista e o antagonista, eles acabam atravessando uma janela. Dom e Jacob saem na porrada destruindo o prédio de papelão com seus corpos. Então Jacob escuta algo e pula da janela caindo em cima de um ônibus de passeio. Te falo em ouvido de tuberculoso. E Dom pula atrás e consegue pegar o mesmo ônibus. E depois de tudo que a gente viu, isso começa a parecer plausível. Enquanto isso, Ramsay bate no carro de Otto. Aprendeu a dirigir rápido essa moça. E com um caminhão conseguiu alcançar um Jaguar. Muito bem. Mas se fosse um Uno com uma escada em cima, ela não tinha chances. Dom alcança Jacob e se atira em cima do cara. E dessa vez eles caem bem em cima do caminhão de Ramsay. Que conveniente. Jacob rouba um carro e sai na frente.
mas esse piloto mega experiente não é páreo para uma mulher que ainda tá na autoescola. Ramsey aciona o imã puxando o carro de Jacob para dentro de seu caminhão, mas é claro que nenhum outro veículo é atingido também, afinal o roteirista escreveu que nenhum outro veículo seria afetado. Eles colocam Jacob em uma cela, e então Taj e Ramsey acionam o imã só para atrapalharem o almoço de Roman, mesmo isso significando estragar seus notebooks e outros equipamentos. Mas é claro que os aparelhos que Ramsey estava segurando não voam, afinal o imã só funciona contra quem você tá aprontando. Então Letty e Mia chegam trazendo Han e Ellie. Han explica que foi recrutado pelo Sr. Ninguém e foi mandado roubar o projeto Ares da casa dos pais de Ellie, mas no mesmo dia outros bandidos também foram roubar o equipamento. Que legal, é bem o que dizem, mentes brilhantes pensam igual. Os pais da garota foram mortos pelos outros bandidos e Han decidiu salvá-la, e Ellie explica que seus pais temiam que o Ares caísse em mãos erradas e colocaram como chave de ativação o DNA deles. Tá louco? Então por que criaram essa porcaria pra começar? E segundo, colocar o DNA deles como chave ao invés de uma senha qualquer só pôs a filha em risco. Vocês são realmente gênios. Parabéns. Han explica que o Sr. Ninguém forjou a sua morte para manter a garota em segurança. E então um alarme toca e instantaneamente agentes do time de Jacob invadem o local. Meu Deus, alguém avisa pro animal que colocou esse alarme que o dispositivo tem que ficar numa distância maior, ou não vai dar tempo de ninguém reagir. Mas toda essa situação poderia ter sido evitada se o grupo de Dom tivesse destruído a parte do Ares que estava com eles. Mas não, eles queriam que essa fiasqueira continuasse. Jacob é libertado e finalmente fala para Dom que ele não matou o pai deles, e que seu pai pediu para ele danificar o carro para que ele perdesse a corrida. Fala sério, o cara não podia simplesmente tirar o pé do acelerador. E o mais impressionante, se Jacob tivesse revelado isso quando Dom foi solto da prisão, Jacob teria participado dos filmes Velozes e Furiosos 1, 4, 5, 6, 7 e 8, e esse nono nunca teria acontecido. Viram só? Não vale a pena guardar segredos desnecessários. Jacob sai levando Ellie com ele, e nenhum dos vilões percebe que o imã que eles mesmos criaram está na parede dos mocinhos, e que Taj está bem na frente de seus controles, mas que pessoal distraído. Taj aciona o imã desarmando os vilões, e eu só fico tentando imaginar o motivo dele não ter acionado essa porcaria antes de Jacob ter levado Iris e a garota. O grupo foge, mas Dom fica para trás para enfrentar os vilões, e nenhum dos figurantes pensou em desligar o imã para recuperar suas armas, e resolvem sair no braço com o protagonista. Dom é cercado, mas usa o seu poder do protagonismo para fazer o teto desabar. Então Dom cai dentro d'água, e se você entende o mínimo de física, sabe que a água minimiza qualquer impacto para zero. E Letty aparece para salvá-lo. Horas depois, o grupo está novamente reunido na base de operações. Pelo visto, Jacob e Otto não ficaram sabendo que seus soldados de chumbo foram pro saco. Ramsey diz que para vencer Jacob eles precisam hackear o satélite fisicamente, ou seja, precisam ir pro espaço. E na cena seguinte, Tej e Roman já foram teletransportados para outro lugar. Já pegaram o veículo dos engenheiros espaciais na Alemanha, o mesmo veículo que explodiu, mas agora está novinho em folha, e estão prestes a ir para o espaço, com o veículo que não passou em nenhum teste sem explodir. E quem pilota o avião em que eles estão acoplados é o mesmo pessoal que construiu o carro foguete. Fala sério, esse pessoal merece um bônus por acúmulo de função. Tej e Roman chegam ao espaço sem problemas, e eu imagino Elon Musk roendo as unhas por causa disso. Enquanto isso, Dom e seu pessoal perseguem Jacob e entram em guerra com seu grupo, e apesar dos tiros sendo disparados por todos os lados e do imã que só atinge o que é conveniente, nenhum civil é atingido. Olha que sorte. Mia e Han chegam no veículo que transporta Ellie e colam nele com o imã. Os mocinhos entram pela porta que os vilões deixaram aberta para eles, mas que vilões atenciosos. Han pega uma bomba de metal e joga no vilão que está grudado na porta devido ao imã. É verdade, então Han abre a porta, mas o bandido, ao invés de ser jogado contra o imã que está no carro, ele é puxado para trás e um paraquedas se abre. Incrível! Como o filme não respeita nenhuma regra que ele mesmo cria. Então Jacob é traído por Otto e Cypher, que agora formam uma dupla, e eu explico pra vocês o motivo disso. Vin Diesel brigou com Dwayne Johnson, então o personagem de Hobbs não vai voltar para a franquia, fazendo com que Vin Diesel tenha que colocar outro ex-lutador de WWE para ocupar esse vazio. E para isso, Jacob e Dom precisam terminar esse filme de bem um com o outro. Por isso temos essa traição nesse momento inoportuno. Jacob é derrotado, mas Dom joga um carro para parar a queda do irmão. Afinal, o ferro é muito mais macio do que o asfalto. E Cypher pergunta para Otto o que está acontecendo e dá uma mijada no cara. Tá louco? A mulher sai de prisioneira para
para chefe em 15 minutos de filme, isso quer progredir na vida. Dom e Letty vão atrás do veículo em que está Otto. O casal ativa os ímãs estando um do lado do outro, e o que acontece? Mágica! Carros são lançados contra o veículo dos vilões sem afetar nossos mocinhos em nada. A polícia aparece, ímãs são acionados e mais mágica acontece. Então Dom e Jacob conseguem capotar o veículo blindado. E agora o filme chuta o balde de tal maneira que eu só vou apontar os milagres. Começando por esse. Então Tej e Roman explodem o satélite escapando ilesos. O veículo blindado continua se locomovendo, mesmo estando virado de cabeça para baixo. Dom escapa ileso disso. E ainda consegue desviar o veículo usando um explosivo, e para a bagaça antes dela cair de um penhasco, e ainda lança o veículo contra o avião que está vindo matá-lo. Como eu queria que isso fosse brincadeira. Dom faz as pazes com Jacob lhe dando um carro de presente. Taj e Roman conseguem carona de volta para casa com outros astronautas, por que não? E eles se reúnem para o almoço. Tá, já chega. Fim. E esses são os 114 pontos de tudo de errado com Velozes e Furiosos 9, a saga Velozes e Furiosos. E com certeza você deve ter percebido algo que eu não notei, pois meus olhos já estavam sangrando. Então deixa aí nos comentários, vê se curte e se inscreve no canal. Um forte abraço, tchau!